Deusa dos caminhos, rainha das encruzilhadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a triplicidade da deusa Hecate. Eu sou a Márcia e esse é o Lua Nova. Bom, e quando nós falamos sobre Hecate, é muito comum que as pessoas às vezes se confundam com a questão da deusa tríplice da Wicca. Essa é uma deusa que fala para a gente também das fases, assim como Hecate. Na representação da deusa tríplice, aí dentro da mitologia wicana, nós vemos três aspectos da mesma divindade. A deusa, quando está no seu aspecto donzela, aquela jovem, cheia de energia. A deusa no seu aspecto de mãe, quando está ali naquela fase mais magnética, mais envolvente. E o aspecto da anciã, representado aí com nuances mais intuitivas, mais sábias. Tudo isso também se relaciona com Hecate, mas Hecate não é tríplice. Hecate é trívia. Dentro da mitologia dessa deusa tão enigmática, surge aí esse aspecto de Hecate com suas três faces, olhando por três caminhos. Isso é algo muito importante de nós olharmos com atenção. Em tradições mais antigas, nós vamos ver aí Hecate como uma deusa que está voltada para os aspectos intuitivos, para esses aspectos mais noturnos de fato, assim como a terceira face da deusa tríplice. Entretanto, quando nós falamos de Hecate olhando para três caminhos, estamos falando de uma divindade que tem poder de olhar tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Hecate era a guardiã dos portões do submundo, por isso carregava chaves na condução dessas almas. Então Hecate era uma deusa que tinha acesso tanto ao mundo material, ao nosso mundo, como também ao submundo, diferente de outras divindades em que Hecate também aparece aí inserida nas mitologias. Provavelmente a mais famosa de todas é a mitologia do rapto de Perséfone, onde a deusa Deméter desce do Olimpo buscando por essa filha, mas a deusa Deméter não tem acesso ao submundo, aonde então Hecate entra e passa a sua tocha para Deméter, para que ilumine esse caminho. Mais uma vez nós vemos aí os símbolos de Hecate e também o poder dessa divindade de estar em diferentes lugares, em fases diferentes e conseguir vê-las com bastante clareza. Então entendemos que Hecate não é uma deusa tríplice, ela não passa de fases, ela é a própria fase, ela é o período de transição. Hecate é essa força de sabedoria, de intuição, é uma deusa das mudanças de fato, uma deusa que está ali nos pontos de todas as mudanças que eventualmente nós passamos, e isso está muito claro dentro de toda a história dessa deusa. Então, quando nós falamos desse aspecto trívia de Hecate, falamos também das habilidades dessa deusa de transitar e também da sua sabedoria, uma energia de sabedoria que é muito presente para quem está aí trabalhando com essa deusa ou para quem está iniciando seus trabalhos, vai compreender que Hecate é essa divindade muito noturna, uma divindade que está muito relacionada com aspectos internos. Quando nós começamos um trabalho com essa divindade, entendemos que diversas coisas começam a se modificar, se movimentar, e muitas vezes o praticante fica sem entender. Entretanto, vale aí lembrar que Hecate é trívia. Ela sabe do teu passado, do presente e do futuro. Mais uma vez aí também nós podemos relacionar com esse mito de Perséfone, né, que estávamos falando, que fala também, algumas literaturas falam que Hecate ouviu os gritos de Perséfone, mas nada fez. Então, ela não fez porque não quis ou porque ela sabia
que passando por esse processo, passando por esse desafio, vamos dizer assim, na vida de Perséfone, então ela se tornaria rainha do submundo. Mais uma vez, nuances da sabedoria intuitiva de Hecate aparecendo dentro da mitologia. E sendo assim, Hecate, então, é essa divindade que nos ajuda a atravessarmos pelos momentos mais sombrios da nossa história, da nossa jornada. Hecate tem esse conhecimento. Mais uma vez, lembrando do aspecto das tochas da deusa. Hecate é aquela divindade que vai entregar as tochas para você. Se antes você estava num lugar muito escuro, em situações que estavam deixando você preso, deixando você para baixo, Hecate é aquela divindade que vai olhar para você e vai dizer assim: pegue essa tocha, ilumina esse caminho para que você possa fazer as coisas da melhor forma possível. Quando nós falamos de Hecate, também falamos das encruzilhadas. Ela é a deusa das encruzilhadas. E o que é uma encruzilhada dentro do nosso contexto? É aquele ponto em que você olha e parece que muitos caminhos estão disponíveis, mas você não consegue enxergar com clareza qual seria o melhor caminho para você dentro do teu momento. Então, nas conexões com Hecate, isso é algo muito especial de ser ativado, ativar o arquétipo dessa deusa, que não é a face donzela, não é a face mãe e também não é apenas a face anciã. Hecate é trívia, ela olha para os três caminhos, ela conhece todas as jornadas das pessoas, ela conhece todos os lugares e por esse conhecimento tão antigo, tão sábio, Hecate pode conduzir a tua jornada. Então, ao se conectar com a energia de Hecate, você vai sentir que algumas coisas começam a ficar mais intensas de fato. E isso faz parte dessa deusa que fala pra gente de transformações. E toda transformação, de alguma forma, acaba sendo desconfortável, desafiadora. No início de tudo isso, mais uma vez em literaturas antigas, em tradições muito antigas, Hecate também era considerada uma deusa dos partos. Mais uma vez, vemos aí um ponto de transição, um ponto de mudança, em que Hecate está presente. Então, sim, Hecate é uma deusa de ciclos, é uma deusa da iluminação, é uma deusa das encruzilhadas. Hecate está se relacionando com diversos aspectos da nossa realidade. E assim como dentro da mitologia ela aparece como aquela mediadora entre deuses e humanos, Hecate tem passagem livre por todos os caminhos. Hecate é a divindade que consegue ter essa visão tão ampla, mas Hecate não é a mesma divindade representada, como eu falei no início do vídeo, da deusa tríplice wicana, pois ali, como nós falamos aqui, vimos aí que é uma única divindade, né? um único arquétipo de todas as fases que nós passamos, de todas as fases que a natureza passa, assim como as estações do ano que nós temos na roda do ano, as fases da lua, os ciclos femininos, tudo isso se conecta sim com Hecate. Mas Hecate é uma única divindade, é uma única energia potencial. E se você estiver trabalhando com essa divindade, símbolos lunares, por exemplo, vão ser aí muito especiais para que você possa ter aí no teu altar, num espaço reservado a Hecate, trazendo essa energia das transições, assim como as fases da lua. Hecate é a divindade que vai estar presente ali, essa energia fica muito intensa. Quem começa a trabalhar com Hecate começa a ter uma percepção mais aguçada, pois Hecate também vai ativando essa intuição, esse padrão ancestral. Então é muito comum dentro aí da comunidade da bruxaria ouvirmos falar que Hecate é aquela divindade que desperta algo muito antigo, como uma volta para casa. E é isso.
Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa ir acompanhando um pouquinho mais sobre essa divindade. Que a deusa da lua ilumine o nosso caminho.